La 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 ya, la ya, la ya. Cristo é a nossa vida. Cristo é nosso viver. La 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 ya, la ya. Em Cristo nós então ressuscitamos, passando desta morte para a vida. Busquemos as coisas que estão nos céus, nos esperando, lá está Jesus. La 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 ya, la ya, la ya. Cristo é a nossa vida. Cristo é nosso viver. La 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 ya, la ya. A verdadeira vida é Jesus. E quando Ele então aparecer, em glória estaremos no Senhor, que é a nossa força, a nossa luz. La 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 ya, la ya, la ya. Cristo é a nossa vida. Cristo é nosso viver. La 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 ya, la ya. La 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 ya, la ya. Então, pessoal, nós estamos chegando aí com vocês aí para o nosso estudo bíblico. Final do mês, normalmente nós temos aí nossos encontros, como já no mês passado a gente já fez também um estudo especial para marcar esse tempo aí. Eu quero convidar vocês então para nós darmos uma olhada no texto de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1 até o versículo 18, que é o texto que norteia, que regula o nosso estudo, a nossa reflexão sobre o tema Uma Vida Ponderada. Então, me acompanhem, por favor, vamos dar uma olhada nesse texto aí. Esse nosso momento de introdutório é exatamente para nos chamar um pouco a atenção do que nós vivemos, do que nós temos de contexto existencial do mundo hoje e quais os desafios que nós temos para a gente viver uma vida que poderíamos chamar de vida ponderada, uma vida regrada ou agradável, uma vida exemplar, né, diante das pessoas que nós temos aí. O que nós temos assim normalmente, né? Nosso contexto nos traz complicações naturais, que nós não temos como fugir delas. Nós nos vemos diante delas e precisamos lidar com elas. E às vezes essas complicações elas nos tiram um pouco o eixo e nos desviam um pouco dos nossos reais objetivos aí. Temos muitos motivos de alegrias, de celebrações, né, que fazem parte da vida. A vida é coroada também desses momentos que são momentos bons. E também temos aquelas características assim que hoje marca muito o nosso tempo, que é do corre-corre, né, que são as dificuldades também de a gente centrar um pouco, de a gente colocar atenção numa determinada situação. Então muitas coisas disputam o tempo da gente aí, muitas necessidades. E aí vem algumas perguntas, né, que vão vindo por conta das nossas exposições naturais. Qual a razão que nós temos para termos tantos problemas na vida? Tá? De repente você não está vivendo problemas, mas existem aqueles momentos que nós vivemos problemas e dificuldades. E nós não conseguimos fugir dessa pergunta, né? Qual que é o motivo, para que tanto sofrimento? Né? E acompanhado dessa angústia, muitas vezes vem a outra preocupação. Como que a gente consegue, o que a gente precisa fazer, ou como conseguir melhores resultados existenciais da nossa vida? O que nós precisamos mover para que alcancemos esses resultados? Como melhorar a nossa performance com Deus, que também é um grande desafio. Existem muitas coisas concorrendo com o nosso tempo, para nós dedicarmos um tempo a Deus. Como é que a gente pode melhorar essa condição? E é nessa direção e dentro desse contexto que Salomão se comunica conosco lá no texto de Eclesiastes que eu falei para vocês. Ele nos ajuda a refletir sobre essas necessidades do ser humano, de ter uma vida melhor e de querer essa vida melhor, e ao mesmo tempo de ter as suas dificuldades naturais que impedem essa vida melhor. Então vamos lá.
vamos a algumas recomendações. Salomão vai trazer algumas recomendações para nós dentro do texto bíblico. E a primeira recomendação para ter uma vida ponderada, ela passa pela necessidade de caráter. Então, ali no capítulo 7, versículo 1, Salomão destaca esta fala, dizendo assim para nós: o nome limpo vale mais do que um perfume muito caro. Essa é a reflexão de Salomão. Ter um nome limpo, ter uma vida limpa, ter uma vida transparente, isso não tem preço, começa por aí. E essa deveria ser a busca de cada um de nós dentro do mundo que nós vivemos, de termos uma boa fama, de termos condições assim, de não sermos assim mal afamados, né? Fazermos coisas para que a nossa fama, pelo que nós somos conhecidos, ela seja uma fama boa, né? Ter um bom nome, né? A gente também tem essa preocupação de que o nosso nome esteja limpo, a gente tem o nome limpo na praça, como a gente diz quando vai fazer um negócio. Mas não é só para negócios, né? Nas relações, em todas as relações, você ter um bom nome. Salomão está falando disso. Isso é um elemento que ele diz assim, ó: ter o nome limpo na praça é como ter um dos perfumes mais caros. Ele compara, né? No tempo de Salomão, os perfumes eram altamente valiosos. E ele compara o nome com o perfume, o mais caro perfume. Não tem algo assim tão importante para ser comparado como essa ideia de ter um bom nome, de ter uma boa relação com as pessoas com quem vivemos. E vejam só como Salomão está num caminho interessante, porque essa história de ter um bom nome, ela já está relacionada aos mandamentos. Quando Deus entregou os mandamentos para Moisés, entre todos os mandamentos, um dos mandamentos que Deus separou exclusivamente lá é o que fala do bom nome, de ter um bom nome. Inclusive, Deus criou esse mandamento para proteger o bom nome das pessoas, dos seus filhos, né? Diz lá no 8º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esse é o mandamento. Ele foi criado por Deus para proteger o nome das pessoas. E veja que interessante o que Martinho Lutero, a leitura que Martinho Lutero faz desse mandamento na explicação do mandamento. Lutero diz assim: devemos temer e amar a Deus e, portanto, não mentir com falsidade, trair, caluniar ou difamar o próximo. Mas devemos desculpá-lo, falar bem dele e interpretar tudo da melhor maneira. Fazer tudo para que o nome e o bom nome de uma pessoa seja preservado. Deus quer que o nosso nome seja um nome limpo, e Ele cria o mandamento para proteger o nosso nome. O que acontece é que às vezes nós mesmos fazemos os nossos erros, cometemos nossos erros na nossa vida. Nós não conseguimos manter isso como um valor. Trocamos às vezes o nosso bom nome por posses. Existem muitas pessoas que trocam seus nomes por posses. Na ânsia de terem sucesso material, muitas vezes as pessoas topam qualquer coisa para manter o seu sucesso e misturam qualquer sujeira para garantir os seus resultados. E com isso surge o seu nome. Não tem essa preocupação. As pessoas acabam fazendo isso consigo mesmo. Ou então trocam o seu bom nome pelo poder, né? Para alcançar postos e vantagens que têm inerentes a cargos, às vezes as pessoas não medem esforços e acabam negociando tudo para vantagens pessoais, para ter suas vantagens pessoais. E aí, se tiver que sujar o nome, se tiver que fazer alguma coisa, não importa, o importante é o resultado, o importante é o poder que se alcança nessa negociação. Então a gente às vezes acaba fazendo contra a gente mesmo, né, o que a gente não precisava fazer. Ainda Salomão fala de boa fama, né, de a gente ter uma boa fama, pelo que nós somos lembrados, né? Com as pessoas, nós temos a nossa vida cristã para garantir a nossa fama. E com Deus, Deus diz que nós seremos conhecidos por os nossos frutos, ou seja, atitudes. Tanto com o próximo quanto com Deus, o que marca e o que garante a boa fama, ou a má fama, são as atitudes. E pelas atitudes, nós somos responsáveis. Então nós não conseguimos aí ficar fazendo um empurra, ou não deveríamos, não funciona, de achar culpados pelos nossos erros. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades para garantir também o nosso bom nome. Algumas pessoas, assim, na ânsia da riqueza, elas também acabam colocando a sua ênfase naquilo que elas têm.
muito mais do que naquilo que elas são. E essa inversão é uma inversão perigosa. E essa inversão é uma inversão pode ser muito danosa para a vida das pessoas. E na ânsia de querer fazer, de querer possuir, tudo é possível, tudo é válido, desde que se tenha vantagens. Tá? Então, é importante para a gente pensando nessa direção. E aí vejam que interessante o que Jesus fala quando esse pensamento visita a nossa cabeça, de que as riquezas estão acima do que os nossos valores pessoais. Jesus conta uma parábola em Lucas capítulo 12, ele diz assim, ó, você pode ler essa parábola depois lá, não quero estender muito conosco esse texto agora, mas você pode ler ela em casa. Mas você vai ver que Jesus conclui essa parábola falando para aquele homem que queria ter, e queria ter, e queria ter cada vez mais, e nada chegava. Jesus conclui a parábola dizendo, seu tolo, essa noite você vai morrer. E quem ficará com tudo que você guardou? Isso acontece com aqueles que juntam riquezas para si, mas não são ricos para com Deus. Esse é o alerta de Jesus para aquele homem naquela parábola. E é importante a gente fazer a ligação das parábolas com a nossa vida, que essas são as situações nossas aqui também. Então, da gente ter as coisas no devido lugar. Aqui nós temos então algumas coisas para pensar e refletir já, a partir do que nós vimos até agora. O quanto nós estamos ocupados em termos um bom nome. O que nós estamos fazendo para termos um bom nome na praça? Uma coisa importante para ficar na mente da gente, para ocupar a nossa cabeça. Outra, que cuidados nós precisamos tomar para nós não sermos mentirosos conosco e com as pessoas, porque a mentira suja o nome, destrói o nome. Que cuidados nós estamos tendo para não sermos assim mentirosos? Ou que esforços nós fazemos para sermos honestos? Que a honestidade está relacionada à nossa fama também. Esses cuidados são cuidados pessoais que nós precisamos assumir e ter. Que atenção nós colocamos sobre nós mesmos para sermos responsáveis pelo que falamos, pelo que dizemos, pelo que promovemos, pelo que escolhemos. A nossa responsabilidade. Em que lugar está a nossa responsabilidade? Na lista de valores da nossa própria caminhada. Coisas que nós fazemos conosco mesmo. E também que escolhas e decisões nós tomamos com o cuidado da nossa integridade ética e moral. Isso também é coisa que nós fazemos. A integridade ética e moral tem a ver com o nosso nome, tem a ver com a nossa fama. E é sobre isso que Salomão está falando lá também. Cuidados que precisamos ter. Que compromissos nós assumimos para zelar pelo bom nome das outras pessoas, pelo bom nome alheio? Que compromissos nós temos com aquilo que nós ouvimos e replicamos? Hoje é muito comum as fake news que estão por aí, que às vezes a gente só clica e compartilha e não confere. Que responsabilidade a gente está tendo de conferir os fatos e de preservar o bom nome das outras pessoas também, além do nosso próprio nome? Tudo isso está na pauta da primeira abordagem que o Salomão faz. Vamos agora para a segunda recomendação para se ter uma vida ponderada. E Salomão vai ampliando o texto então agora, falando sobre a necessidade de reflexão. Essa é a segunda necessidade para ter uma vida ponderada. E está lá no capítulo 7, versículo 1b até o versículo 3, que diz assim o texto: E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa. Pois onde há luto, lembramos que um dia também vamos morrer. E os vivos nunca devem esquecer disso. A tristeza é melhor do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensivo. Aí eu já te faço um convite para uma pausa. Pensa bem. Não estamos falando e não confunda, de que a vida que agrada a Deus é só aquela vida que é triste. Aquela vida que é marcada por luto e tristeza. Isso é um engano. Se ensinou isso até durante muitos anos em alguns segmentos religiosos, mais pietistas. Nós não seguimos esse pensamento porque esse pensamento não é bíblico. Deus criou-nos para alegrias, para celebrações e para felicidades. E Salomão está falando de um aspecto, de que às vezes é lá na tristeza e no luto
e você encontra oportunidade de renascimento. Mas não significa que a vida só terá valor se ela for envolvida de tristeza, se ela for uma vida apagada, se for uma vida de morte. Não é isso que nós podemos entender. O que está acontecendo aí é uma estratégia literária que Salomão usa. Ele faz aqui o uso de uma estratégia literária para nos chamar a atenção. Ele está falando sobre a necessidade de reflexão. E a morte causa isso, a morte promove isso mesmo. Situações e ambientes de morte fazem a gente pensar que a vida é finita e que nós não temos tanto tempo assim. É disso que Salomão está falando. Então aproveita as oportunidades de reflexão. A morte é uma delas. Mas não é que a vida tem que ser só voltada para esses rituais de tristeza. Antes da morte chegar, a vida está acontecendo. Ainda tem vida. E é disso que Salomão está falando. Então é muito importante valorizar cada minuto e a intensidade de cada minuto que a gente tem e o valor de cada minuto, né? E tornar significativo e duradouro as coisas que são boas. Em Apocalipse, lá no capítulo 14, o texto bíblico diz assim que as nossas obras nos acompanham, né? Aquilo que fazemos, que pensamos, que desejamos, isso nos acompanha. Os nossos atos, eles precisam refletir essa convicção que nós temos do nosso jeito de ser e de viver e de agir. E é disso que Salomão está falando. Mas o embate da morte está aí. Ela existe, ela não é realidade. A morte nos defronta com a nossa realidade finita, nossas finitudes. Normalmente, quando nós estamos nessas situações de morte, nós estamos mais reflexivos. E é isso que Salomão está falando. Aproveita essas reflexões, que são as reflexões mais profundas da tua vida, para encontrar o significado da tua própria caminhada. A tristeza, ela tem alguns imperativos, né? Nós ficamos, na tristeza, ficamos mais reflexivos, naturalmente, né? A gente fica mais pensativo. A gente se recolhe e a gente vai em busca de razões ou de respostas, de situações, e acabamos, né, às vezes, nos aprofundando, às vezes até em situações depressivas. Mas é importante a gente passar, às vezes, por esses momentos e respeitar esses momentos da nossa vida, porque, na maioria das vezes, quando você se vê numa condição assim, e se vê amparado por Deus, você vai ver que existem grandes possibilidades e empoderamentos pessoais que você vai descobrir enquanto você está passando por aquilo que está passando. Então esse é o imperativo da tristeza. A tristeza faz parte da vida da gente. Não podemos nos negar a essa experiência de vida. E isso Salomão está chamando a atenção lá naquele texto que nós lemos. Vamos agora para a terceira recomendação, né, que Salomão faz, que é a recomendação que nós podemos chamar de necessidade de ouvir bons conselhos. Essa é uma necessidade imperativa também para quem quer viver uma vida ponderada. Vamos pensando então no texto que diz assim, ó: quem só pensa em se divertir é tolo. Quem é sábio pensa também na morte. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que escutar os elogios de um tolo. A risada dos tolos é como os estalos de espinhos do fogo. Não quer dizer nada. Quando o sábio usa a violência, ele se torna tolo. Quem aceita o suborno estraga o seu caráter. Sábios e tolos é o que Salomão está chamando agora. Sábios e tolos. A humanidade é regida por esses dois tipos de pessoas também. Existem os sábios e existem os tolos. Existem aqueles chamados os bobos da corte, que são os responsáveis pela distração, envolvimento, tirar a atenção das pessoas dos seus próprios problemas e criar situações aí para as pessoas poderem relaxar um pouco, né? Existia essa função, essa profissão até nas cortes, né? Que eram os bobos da corte. Mas também nos reinos, além dos bobos da corte, tinham os sábios, que faziam parte também. E os sábios é que chamavam para as reflexões profundas e as revisões existenciais. Então, a vida não era só tolice, a vida não era só risos e diversões, era seriedade, responsabilidade, reflexão, e o sábio é que chamava. E é aí que Salomão então faz esse comparativo para nos ajudar a entender. O que acontece hoje em dia é que a gente vive muitas vezes uma vida que a gente pode chamar de vida louca. Essa vida louca seria aquela necessidade de curtir a vida, muitas vezes de formas inconsequentes. Não tem idade para isso acontecer. A gente às vezes pensa, coisa dos jovens. Não. Crianças, jovens, adultos, idosos, muitas vezes andam por esses caminhos, na tentativa de experimentar ou de
recuperar o tempo perdido, de fazer novas experiências, enfim, acabam fazendo coisas que colocam em risco aí a sua integridade. Curtir a vida doidado a qualquer preço, não importa o que eu tenho que fazer, eu vou curtir a vida e vou levar, quero fazer tudo que eu posso, tudo que eu tenho tempo. É importante a gente ter esse cuidado. Hábitos extravagantes muitas vezes levam a vícios que são fugazes, que também acabam destruindo mais do que construindo. E a superficialidade dos diálogos, né? Conversas que não levam a nada, não levar nada a sério, não encarar nenhuma conversa importante, não dá valor para a oportunidade de ouvir com atenção, de avaliar o que as pessoas estão dizendo e ouvindo e validar as sensações. Isso leva muitas vezes à banalização da vida. Essas atitudes acabam levando você para situações de dar pouco valor à sua própria vida. E é isso que o Salomão está recomendando. Calma, vamos pensar isso aí. Se nós precisamos mesmo fazer tudo isso dessa forma, ou se nós podemos fazer isso diferente. Então, Salomão fala dos conselhos. Ele fala dos bons conselhos dos sábios. E daí a gente pergunta, quem são os sábios, afinal? E a resposta para essa pergunta, ela pode ser elaborada dessa forma, que sábios são aqueles que recebem as informações. Todos nós recebemos informações, constantemente, via todos os meios que nós temos aí de mídias, informações. Agora, realizar conexões entre as informações, nem todo mundo faz, só recebe a informação. Mas os que fazem as conexões e que ligam as informações, eles chegam ao segundo estágio, que é o estágio do conhecimento. E existem aqueles que agora fazem conexões entre os conhecimentos e que levam os conhecimentos para a sua vida prática. Esses são os que alcançam a sabedoria. Esses são os sábios. Os que usam as informações, constroem os conhecimentos e transformam em atitudes sábias de vida. Esses são os sábios que precisam ser ouvidos. E esse é o conselho de Salomão, de ouvir os sábios. Os bons conselhos dos sábios, né, eles levam tempo para chegar a bons resultados, os sábios. Eles elaboram, eles estudam, eles ficam atentos às coisas que estão à sua volta. Por isso, normalmente, os sábios são pessoas mais idosas, que viveram essas experiências todas. Bueno, se eles existem, pode vir uma outra pergunta, onde é que eles estão, afinal? Onde é que estão esses sábios que nós devemos ouvir? Aí a gente vai ter alguma forma de encontrar esses sábios, por exemplo, dentro de casa. Os teus pais podem ser os sábios da tua relação. Eles têm essa condição, talvez, de fazer essa intervenção na tua vida. Na tua escola, por exemplo, você pode ter lá os teus mestres, esses são os sábios da tua vida. Na tua igreja, tu tem teus pastores, tu tem teus guias espirituais, eles estão lá também. Nos teus grupos sociais, as pessoas que são mais idosas lá, seja lá um avô, um bisavô, sei lá, um vizinho, parente, amigo, né, com uma idade mais avançada, às vezes eles são dotados de muita sabedoria. E é importante sentar e conversar com essa gente também, porque eles podem nos ajudar a fazer reflexões bem importantes da nossa vida. A quarta, então, recomendação de Salomão, para uma vida ponderada. Nós vamos encontrar formatada desse jeito. Necessidade de sabedoria. Salomão fala isso no capítulo 7, versículo 8 até versículo 14. E esse texto então diz assim: o fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. Controle sempre o seu gênio. É tolice alimentar o ódio. Nunca pergunte: por que será que antigamente tudo era melhor? Essa pergunta não é inteligente. Todos neste mundo devem ser sábios. Ter sabedoria é tão bom como receber uma herança. E ele continua dizendo: a sabedoria é melhor do que o dinheiro. A vantagem da sabedoria é que ela conserva a vida da gente. Pense no que Deus faz. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Quando as coisas correrem bem, fique contente. Quando as dificuldades chegarem, lembre disso. É Deus quem manda tanto a felicidade como as dificuldades. E a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Esse é o texto do Salomão. O que nós temos aí como convite? É de fazermos algumas trocas.
Algumas trocas que às vezes são bem necessárias e importantes na nossa vida. Por exemplo, trocar impaciência, que é talvez uma marca dos tempos modernos, a gente não tem muita paciência. Trocar impaciência por sabedoria. Outra troca, trocar irritação por sabedoria. É bem fácil também a gente cair em caminhos de irritação. Troca por sabedoria. Trocar insatisfação por sabedoria. Também é outro elemento importante aí. E a gente vai ver que a sabedoria ela acaba nos protegendo. Porque a sabedoria nos leva para debaixo da proteção divina. Leva-nos aos cuidados de Deus. Porque Deus é sábio. E se nós trilhamos o caminho da sabedoria, nós vamos chegar debaixo das mãos de nosso Deus. A sabedoria nos convida a olharmos para Deus, dialogarmos com Deus em busca de respostas e aguardarmos as respostas de Deus com convicções, com certezas. Esse é o caminho e o benefício da sabedoria. A sabedoria ela também nos ajuda a entender o tempo de Deus, que é um tempo diferente. Nós sempre procuramos entender os propósitos de Deus e nem sempre alcançamos essas respostas, mas a sabedoria ela nos ajuda a alcançar essas respostas sobre o tempo de Deus. E aí nós vamos então concluindo, né, de que essa vida ponderada ela é possível. E os conselhos de Salomão eles não são tão assim distantes, tão absurdos, tão impossíveis, tão difíceis de serem realizados. Vamos ver que existe uma moderação que vai ser resultante de todos esses movimentos. E Salomão conclui então no versículo 14 até o versículo 18, escrevendo assim: quando as coisas correrem bem, fique contente. Quando as dificuldades chegarem, lembre-se disso. É Deus quem manda tanto a felicidade como as dificuldades. E a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. A minha vida não tem sido uma ilusão, mas nela eu tenho visto de tudo. Há pessoas boas que morrem e há pessoas más que continuam a viver a sua vida errada. Por isso, não seja bom demais, nem sábio demais, porque você iria se destruir. Mas também não seja mau demais, nem tolo demais, porque você iria morrer antes do tempo. Evite tanto uma coisa como a outra. Se você temer a Deus, terá sucesso em tudo. O contexto da nossa humanidade, da minha, da tua, da humanidade em geral, é um contexto que aponta para a necessidade de vida ponderada. Cada vez mais urgente, cada vez mais necessário a gente ter essa vida ponderada que o Salomão está falando. Exatamente por causa da presença do bem e do mal. E essa tensão que a gente tem entre o bem e o mal. E a constante necessidade de termos que estar escolhendo e decidindo sempre entre o bem e o mal. E de não conseguirmos nos ver livres disso. Porque isso faz parte da nossa natureza humana. Jesus Cristo falou, e a gente refletiu esses dias no culto também, sobre o trigo e o joio. Eles estão presentes, eles estão juntos. Então não adianta querer acabar com o mal, porque nós não vamos acabar com o mal. O mal vai ter que existir, e o bem vai existir também. E nós temos que viver uma vida agora ponderada entre o bem e o mal, sabendo fazer escolhas e tomar decisões que nos mantenham o mais próximo possível do lado do bem, do lado de Deus. Há necessidade urgente de discernimento e compreensão. E nem sempre a gente tem esse discernimento. Lembra quando Jesus esteve lá na torre, no templo, lá que o diabo dizia: vamos lá, se atira, né? E Deus vai te cuidar, pode fazer, não tem problema nenhum. Ali, Jesus Cristo exerceu o seu discernimento de lembrar o que era o certo, o que era o errado, e não cair nas histórias de Satanás. Compreender os nossos objetivos de vida, então, se torna assim uma ferramenta bem importante e necessária para a edificação de uma vida que seja boa para nós e para as pessoas. Vai ser muito importante nós estarmos atentos às nossas trocas relacionais e humanitárias. Nós estamos aí, o mundo está precisando disso, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos uns dos outros, todos precisamos disso. Então é importante que a gente possa conversar entre nós, e não temos medo, vergonha e preconceito de conversar e de buscar esses relacionamentos, de conversar sobre esse tipo de assunto. Quais as tuas dificuldades para você elaborar uma vida ponderada? Quais as minhas? E a gente poder fazer trocas e nos ajudarmos também. A gente vai ver o quanto que é importante e urgente a tolerância e o respeito no mundo que nós estamos vivendo. A gente também vai ver
o quanto que as necessidades alheias, elas gritam diante de nós, e nós precisamos estar atentos, que não é só o meu nome, não é só a minha fama, não é só o meu tempo, só a minha vida, mas existem muitas pessoas gritando ao meu redor e querendo esse tipo de ajuda, e eu posso fazer alguma parte. E aí a gente finaliza com um elemento chave de tudo. Eu acho que pauta, assim, toda a nossa caminhada, né, na construção de uma vida ponderada, que é a disponibilidade para o perdão. De nós estarmos sempre prontos para pedirmos perdão quando nós erramos, para oferecer perdão para quem erra, para compartilhar o perdão e para viver o perdão com intensidade. E aí nós fechamos, então, a nossa reflexão nesse momento e pedindo que Deus nos ajude para que a gente possa, de fato, fazer esses exercícios de construção de uma vida que seja uma vida ponderada, que ela vai ser uma vida boa para nós e agradável a Deus também. Deus abençoe, então, para todos nós. E a gente vai ficando por aqui, tá? Próximo mês a gente volta novamente com mais um estudo aí. Obrigado e um abraço.